A briga é boa no segmento de SUVs médios, cada vez melhor e cada vez com mais concorrentes. Esse aqui, o Ford Territory, já está no mercado brasileiro há um tempo e chega agora na linha 2026, trazendo umas pequenas modificações aí. Vem comigo que eu vou mostrar para você o que tem de diferente, se melhorou, se piorou e se ele está valendo o quanto ele está cobrando. E roda a vinheta. Salve galera, tudo bem com vocês, né? Pois é, Ford Territory 2026, esse SUV médio aí que está tentando alcançar um lugar ao sol no segmento de SUVs médios. Pois é, antes da gente começar a falar sobre ele, eu vou pedir para vocês aquela gentileza, né? Se curtiu o nosso vídeo, ativa o sininho, deixa seu like lá para a gente e considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal se ainda não está inscrito. Então vamos lá, Ford Territory, esse SUV médio já está no mercado brasileiro, já tem um tempo já. Ele foi reestilizado há cerca de 2 anos e agora passa por um facelift, isso mesmo. Ele ficou até um pouquinho maior, cerca aí de 5,5 centímetros maior aí no comprimento, E as mudanças aqui de visual, nada assim muito significativo, mas a grade agora é nova, com esse desenho diferenciado, com esses elementos aí na horizontal, cromado, ela toda com fundo preto brilhante, o oval azul aí destacado na frente, a parte inferior do para-choque também é diferente, tem um desenho novo, os faróis ficaram ligeiramente mais estreitos, tudo full LED, galera, tudo em LED, tá? Farol com luz diurna também, muito legal, Tem o skid plate aqui também em cinza, que dá um toque de esportividade aí pro carro. Aqui, olha, a gente vê roda de 19 polegadas com um desenho novo também, que normalmente é uma coisa que muda aí quando é feito um facelift no carro. Então, rodas de 19 polegadas, com um pneu com perfil um pouco mais alto aí para proporcionar mais robustez aí no rodar. O carro tem aí, uma moldura de caixa de roda em preto mesmo, detalhe aqui, retrovisor pintado na cor da carroceria. Aliás, essa cor aqui é uma cor nova, uma cor bem bonita, diferenciada, e ele tem repetidor de seta e tem a câmerazinha aqui do sistema de 360 graus que te dá uma visão ampla aí do carro. Outra novidade aqui, maçaneta cromada. O carro, ele tem chave presencial, você chegou, abriu a porta, massa demais, O teto dele, olha, tem esse rack que também é mais, pelo menos na minha opinião, ele é muito mais estético do que funcional propriamente dito, E aqui atrás, olha, as lanternas também em LED com esse desenho mais horizontalizado, com o Territory aqui cromado e mostrando aqui a versão Titânio, que é a única versão do Ford Territory agora no mercado brasileiro. Aqui a identificação do motor, o motor EcoBoost, é 1.5 turbo que depois a gente vai falar dele. E aqui, o porta-mala dele, são 448 litros, considerando até a altura aqui do bagagito, Até essa parte aqui, 448 litros, um volume legal para um SUV médio. Tem alguns aí que tem um pouco mais do que isso, Mas é um volume legal e com banco rebatido e até o teto, pode chegar até 1.400 e alguma coisa aí. Mas em condições normais aqui, 448 litros num porta-malas, que é todo revestido, tem uma lanterninha aqui, uma luz auxiliar, a gente vê ali que tem o top tether,
no encosto do banco traseiro ali para fixação de cadeirinha infantil. Aqui embaixo o step, né, com roda de aço, não é roda de liga não, né, com as ferramentas ali, ou seja, tudo ok, um porta-mala de tamanho considerável. Você passou o pé aqui, ele vai fechar sozinho, mãos livres totalmente. Se você chega com a compra, então você não precisa estressar. Então vamos lá dentro agora que a gente vai ver as modificações do Ford Territory na linha 2026. Vem comigo! Olha aí, galera. Pois é, galera, e o que a gente vê de diferente aqui no interior? O padrão de acabamento é um padrão de acabamento Ford, ou seja, de boa qualidade, com materiais agradáveis assim ao toque, coisa de a montagem muito bem feita, né? Você vê materiais de texturas diferentes, com couro aqui presente no painel também, né? Uma costura laranja aparecendo aqui, couro aqui no painel, couro no painel de porta, né? No painel das portas, em diferentes lugares e em diferentes tonalidades também. O interessante que vocês estão vendo aí que agora ele tem esse revestimento dos bancos em couro, com esse detalhe, agora um detalhe meio laranja, né? Ou cor de terra, assim. Antes ele era azul. Eu gostei muito mais dessa tonalidade aqui, desse detalhe em laranja, que ficou muito mais legal e combina muito com essa cor da carroceria também. Gostei demais. Ou seja, um padrão de qualidade muito bom no acabamento. Não deixa a desejar em nada, né? Então, nessa linha 2026, ele traz essa modificação, né? Ele tem um painel de instrumentos digital que você consegue configurar algumas coisas ali. Na telinha do meio lá você tem acesso às informações do computador de bordo, né? E você tem velocímetro digital, contagiros, você visualiza ali muito pequenininho os modos de condução, né? Que você tem que acessar pela central multimídia. São duas telas conjugadas, né? Uma ao lado da outra, todas duas de 12,3 polegadas. A central multimídia é uma central multimídia legal, mas eu não achei ela muito intuitiva, não? Ela é meio complicada para você achar. Muita informação, mas muita informação que fica escondida, você tem que quebrar a cabeça para conseguir achar o que você quer. Por exemplo, os modos de condução você acessa pela central multimídia, não é uma coisa que você consegue achar aqui rapidinho aqui pelos comandos que estão no volante, né? Não é simples assim, você tem que gastar um pouco mais de tempo para pesquisar e encontrar as coisas ali. Você tem o controle de ar-condicionado também na multimídia e aqui nos botões táteis aqui no console também, né? Ou seja, um multimídia com Android Auto, Apple CarPlay, sem cabo, câmera de ré, câmera 360 graus, que você consegue visualizar tudo aí, né? Você consegue inclusive ter imagem em 2D ou 3D, né? Que é bem legal, bem bacana isso aí, que você consegue ter uma visão geral do carro, né? Aqui você tem um controlador de velocidade, que você consegue, né, dirigindo na estrada, determinar uma velocidade e seguir ali o padrão dele, mas por outro lado, o carro perdeu aquele sistema que estacionava sozinho, sem a intervenção do motorista. Não tem mais nas versões, na geração anterior, né, na linha anterior, ele tinha esse sistema aí de estacionar sozinho, agora não tem mais. Pois é, e perdeu isso aí, mas tem ainda um nível de equipamentos e de comandos aqui que é bem legal, tudo bem localizado, tudo bem aqui posicionado para o motorista ter a melhor condição de dirigir. Os bancos, falando em motorista, o do motorista tem ajustes elétricos, o do passageiro também.
do motorista com 10 posições. Você consegue fazer alterações aí em 10 posições. Aqui no do passageiro, em apenas 4. Mas qual que é o detalhe que a Ford pisou na bola? Não tem memória. Não tem memória para os ajustes do banco. Ele tem aqui os ajustes, o ajuste de altura e distância do volante, que é também quase que obrigatório num carro que custa R$215 mil, né? Ele tem um console grandão aqui com um compartimento bem legal, né? Tem o sistema de carregamento de celular por indução, que fica aqui, o celular fica bem acomodado aqui. O câmbio, né, é giratório, tem esse sistema giratório. Ele tem o freio de estacionamento eletrônico, né, com o start-stop, e também ele tem aqui esse painelzinho aqui que você consegue acessar alguns elementos ali na central multimídia, né? Você vai modificando aqui é um botão de controle de volume também, ou seja, tudo muito bem localizado aqui, bem à mão do motorista, né? Que tem um nichozinho aqui para colocar copo também, olha só, bem legal. E aqui em cima, o que nós estamos vendo aqui? Um teto solar bacana, né? Um teto solar panorâmico que realmente abre, ele não é só a cortina. Então ele tem o teto que você consegue abrir e fechar aqui a parte de vidro dele, né? Com um toque só ele vai e fecha sozinho, assim como a cortininha também que fecha, e é isso aí. Lembrando também que eu esqueci de falar com vocês que o banco, além de ser revestido nesse couro e ter comandos elétricos, ele tem também sistema de ventilação e de aquecimento. Aquecimento aqui no Brasil eu acho uma bobagem. Ventilação pode ser bem útil dependendo do lugar onde você mora. Aí no sul do Brasil, talvez o sistema de aquecimento seja realmente útil. Mas um dos pontos interessantes do Ford Territory que não mudou é o espaço interno. Se a linha 2026 está trazendo aí poucas novidades, uma das coisas, né, que se mantém e que é importante para ele é o espaço interno, e nós vamos lá atrás, no banco de trás, para vocês verem como que é realmente bom. Bora lá comigo. Olha aí, é ou não é um espetáculo isso aqui, né? Tem espaço de sobra aqui, galera. É muito avantajado o espaço para quem vai aqui no banco traseiro. E eu vou falar uma coisa para vocês, o Ford Territory, ele tem um detalhe que a gente critica muito, né? Que os carros são homologados para 5 passageiros, e o Ford Territory realmente tem espaço aqui para 5 pessoas, porque olha só, eu tô aqui acomodado, você tem esse espação aqui para a pessoa que vai no meio, não tem o túnel aqui, né, assim, elevado no assoalho, o que favorece o conforto de quem vai sentar aqui ao meio. Então realmente aqui cabem 3 pessoas com um conforto legal, né, para uma viagem mais longa. Vocês podem perceber que o banco já tem uma inclinação legal que proporciona conforto também. Você consegue colocar os pés, as pernas aqui, olha, com bastante espaço, tá bem apoiado aqui. E aqui, ó, para quem senta no banco de trás, temos ainda, né, o controle do fluxo do ar condicionado, que você pode direcionar aqui para onde você quer, e 2 entradas USB do tipo C, né, a menorzinha, para a galera plugar aí o celular. Padrão de acabamento mesmo, teto pretão, lanterninha aqui, também de cortesia, tem outra aqui do lado de lá, e todos os itens de segurança necessários, além desse apoio de braço, com um porta-copo, né, para você colocar a sua água, o seu drink, o seu refri, né? Legal, não é? Pois é, galera, Ford Territory. Agora a gente vai andar nele
para a gente falar sobre motorização, câmbio e desempenho e consumo desse carro. Bora lá comigo! Olha aí, galera, agora a gente está ao volante do Ford Territory na linha 2026 aqui na versão Titânio, né? É o que eu disse para vocês, né? É uma versão bem recheada, falta alguns sistemas aí que seriam interessantes, né, para o carro, mas de qualquer forma tem um pacote legal que tem até o Ford Pass Connect, né, que é aquele sistema que você consegue acionar o motor à distância, destravar as portas, acionar o ar-condicionado, localização do carro, você consegue agendar revisões programadas e outras coisas mais, ou seja, um sistema legal que está disponível nesse carro também. Pois é, mas falando sobre o conjunto mecânico desse carro, o que nós temos? Temos um motor 1.5 turbo, isso mesmo, o motor EcoBoost, né? É um motor 1.5 turbo que entrega 169 cavalos de potência com 25,5 kgfm de torque. Os números parecem até legais, né, satisfatórios, né? Mas para um carro que pesa mais de 1.700 quilos, né, quase 2 toneladas, ele acaba que deixa um pouco a desejar. É ruim? Não é ruim não, sabe? Quando eu tô sozinho no carro aqui agora, você pisa fundo, ele responde imediatamente, né? Vai numa boa, mas se você coloca mais peso dentro do carro, mais passageiros, mais a bagagem, o rendimento, o desempenho vai ficando cada vez mais comprometido. Não é aquela agilidade que você espera para um SUV dessa categoria, né? Esse segmento de SUVs médios aí, ele tem concorrentes com motores mais potentes, né? Alguns até com sistema híbrido, que além de proporcionar desempenho melhor, né, proporciona economia de combustível também, que é um fator importante para muitos consumidores aí. Mas assim, é um motor que realmente precisaria ter um pouco mais aí de potência e torque para garantir um desempenho melhor para esse carro. Mas no dia a dia, na cidade, né, no trânsito urbano, assim, ele reage bem, tem até reações legais. O que você sente mais são nas retomadas de velocidade quando você está na estrada. Ele é um pouquinho lento, né, demora um pouquinho para reagir, e nas mudanças de marchas, né, a gente está falando de um câmbio de dupla embreagem, né, banhado a óleo, que é importante. E lembrando que o motor, ele tem corrente, tá, galera? Não é correia dentada, não, é por corrente. E o câmbio dupla embreagem, banhado a óleo, que tem aí 7 marchas. Só que tem um detalhe interessante, ele tem 7 marchas, mas não tem alertas para você fazer as trocas no modo manual. Quer dizer, outra pisada de bola aí que não dá para entender. E as relações de marchas, elas são até relativamente satisfatórias. O câmbio consegue conversar mais ou menos legal com o motor, mas só mesmo na questão de retomada de velocidade que você nota que existe um pouco de lentidão dependendo da situação. Existe que você, né, o motorista, para ter respostas mais precisas e seguras nas retomadas, você tem que pisar fundo no acelerador para que ele responda, ó, assim, desse jeito. Aí ele vai com mais vontade, né? E quanto mais você faz isso, mais você compromete o consumo de combustível. O que a gente registrou no nosso teste aí com ele, tanto na cidade quanto na estrada? No trânsito urbano, rodando em BH, né, com muitas subidas aí,
a gente registrou um consumo de 5,1 quilômetros por litro na cidade. Lembrando que esse motor é só a gasolina, tá? Ele não é um motor flex. Então, na cidade, com gasolina, 5,1 quilômetros por litro. Na estrada, a gente conseguiu um número próximo ao que declara aí no Inmetro. A gente conseguiu 11,9 quilômetros por litro com esse carro rodando na estrada, né? Confere os números que o Inmetro divulga aí de consumo para esse carro. Bom, galera, e continuando falando sobre dirigibilidade, é um carro que tem direção com assistência elétrica muito bem calibrada, né? A direção muito bem calibrada para situações de manobra, que ela fica mais leve, facilitando a vida do motorista na hora de fazer as manobras. O porém da direção é o diâmetro de giro, que é um pouco grande, então precisa de mais paciência para fazer manobras em lugares mais apertados. Mas como ele tem sensores dianteiro e traseiro, com mais a câmera de 360 graus, você consegue ter uma visão ampla do carro de onde você está estacionando. Então você não passa dificuldade, apesar dessa questão do diâmetro de giro ser muito grande. Então o que vai exigir de você é que você vai perder um pouquinho de tempo a mais para fazer as manobras aí para estacionar. As suspensões dele, elas proporcionam um conforto quando você está rodando em piso mais liso, no asfalto, assim. Ele tem um rodar confortável, né? Consegue ir numa boa. Você faz uma viagem com esse carro numa boa, você e passageiros, né? Agora, quando você passa por qualquer irregularidade no solo, a suspensão manda aqui para dentro essa imperfeição do solo e causa um certo desconforto. Fora isso, o carro faz curva bem, né? Eu achei ele tá firme, ele não tem aquela tendência de ficar galeando, assim. Um carro que faz curva com segurança, né? E atua de forma muito precisa. E os sistemas de freio, disso na frente, na traseira, sistemas eletrônicos aí, ABS, distribuição eletrônica de frenagem, também atuando de forma precisa. O carro para, apesar do peso elevado que ele tem. Fora isso, né, sistemas aí de auxílio à condução. Ele tem um pacotinho mais ou menos com o detector de faixa, de saída de faixa, né, com manutenção, né, o detector de ponto cego, o detector de colisão frontal também. Ou seja, um pacotinho de ADAS, né, de sistema de auxílio à condução, que não é completão, mas oferece alguma coisa legal aí para motorista e passageiro no quesito segurança. Ou seja, galera, é um carro relativamente bem equipado, com um pacote legal e que tem como destaque padrão de acabamento, né, e espaço interno. São os dois pontos que eu considero aí bem fortes aqui no Ford Territory 2026. É isso aí. E aí, galera, o que vocês acharam da linha 2026 do Ford Territory? Pois é, né? Não muitas mudanças significativas, né? Um motor que, assim, é legal, mas nada de excepcional, né? E um preço que, se for comparado aí com a concorrência, tem concorrente que oferece mais conteúdo, né? Tem até concorrente com opção híbrida, como o Raval H6, né? Que é uma opção híbrida aí no mercado, e sem dizer os concorrentes principais, como Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, tem até o Volkswagen Taos. Pois é, são concorrentes aí que, em alguns casos, na versão de topo de linha, tem preço melhor com mais conteúdo, motorização melhor também. Pois é uma briga boa aí para o Ford Territory tentar conseguir
alcançar um espaço no mercado brasileiro aí nesse segmento de SUVs médios. Pois é, galera, então tá aí, Ford Territory. Diga aí para mim o que vocês acharam desse carro, digam o que acharam da nossa avaliação também, né? Deixe seu comentário aí, ativa o sininho se gostou do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal para ser notificado aí de novas publicações, beleza? Valeu, galera, brigadão e até a próxima!